Foi ele que colocou e gerou essa palavra no meu coração. Quando eu soube do título, né, do altar ao propósito, eu fui orar, entrei em oração e o Senhor me entregou uma palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 4. Glória a Deus. Glória a Deus. João 4, versículo 19. Amém? João 4, 19. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, vejo que é profeta. Amém? Você pode repetir isso comigo? Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém? Vira para o seu irmão e fala: vejo que és profeta. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render louvores nessa noite. Nós queremos te exaltar nessa noite. Que o teu nome seja erguido neste lugar. Que o teu nome seja erguido mais alto, Jesus. Porque só há um que é digno de louvor, só há um que é digno de adoração. E só há um nome que tem sustentado essa igreja durante 25 anos. E nós sabemos que é o Senhor, Pai, que se move no meio do teu povo. É o Senhor que se move no meio das famílias que congregam nessa igreja. É o Senhor que se move com alegria, com zelo, com confronto e com transformação. E nós estamos aqui, Senhor, 25 anos depois, para celebrar o que o Senhor tem feito e para receber tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo. Espírito Santo de Deus, que o nosso coração venha ser uma terra boa nessa noite, porque a semente será lançada, Senhor, e ela precisa cair em um terreno que seja fértil, para que dê frutos, para que produza frutos. Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, que toda distração caia por terra, que todo levante do inferno, Senhor, eu sei que há uma batalha espiritual nesse exato momento, mas nós sabemos que existem anjos guerreando em nosso favor. Que a nossa mente seja levada cativa à tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos revelar nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus, aplauda a Ele. Voltado ao propósito, eu preciso falar sobre o que é o altar. Então, para que a gente entenda o que significa do altar ao propósito, eu preciso entender o primeiro passo. O que é um altar? E eu preciso falar sobre o altar no Antigo Testamento. O altar representa lugar de encontro com Deus. O altar representa lugar de quebrantamento. O altar ele pode ser edificado também para agradecimento. E também pode ser ali colocado para sacrifícios. Amém? Se a gente olhar ali no Antigo Testamento, nós vamos ver vários homens de Deus que ergueram um altar ao Senhor por inúmeros motivos. Nós vemos Noé, quando ele sai ali da arca da aliança, da arca, que as águas se cessam, né? As águas vão se baixando, e quando ele sai com a sua família da arca, a Bíblia fala que a primeira coisa que Noé faz é edificar um altar ao Senhor, como forma de agradecimento por Deus ter guardado a família dele. Se a gente for mais para frente, caminhando ali no Antigo Testamento, nós vamos ver Abraão. Abraão, ele ergueu 4 altares ao Senhor, e um deles foi o mais desafiador, foi o altar que ele ergueu para sacrificar o seu próprio filho. Imagina, irmãos, você lutar por algo, pedir algo ao Senhor, o Senhor falar sobre a tua vida que Ele vai te dar, e de repente Deus fala: agora eu quero de volta. Agora eu quero que você sacrifique o seu único filho, o filho da promessa. Dói, não dói? Na história de Abraão, eu quero pausar um pouco aqui na história de Abraão, porque eu entendo e aprendo com Abraão o seguinte: Deus só vai nos dar aquilo que nós devolvemos
devolvemos a Ele. Deus deu Isaac a Abraão justamente porque Abraão poderia devolvê-lo. Porque Abraão amava mais a Deus do que ao seu filho. Então existem altares que vai ser de sacrifício, que o Senhor vai pedir aquilo que realmente dói, e nós devemos entregar como forma de amor ao Senhor. Então talvez o altar mais desafiador que nós vamos ler na Bíblia é o altar que Abraão ali ele ergue para o seu filho. Sabemos que Deus fez um teste com Abraão, né? Não foi necessário chegar até o fim, mas Abraão subiu ao monte, ergueu o altar, e quando ele ali pegou o cutelo, queria matar o seu filho, Deus bradou do céu: não faça isso, porque o cordeiro está preparado. Amém? Nós vemos Isaac, o filho de Abraão, ele também edificou altares ao Senhor. Existe uma história que fala que os filisteus estavam perseguindo Isaac, e como forma ali de invocar o nome de Deus, Isaac ergue um altar ao Senhor, clamando por misericórdia, e Deus dá livramento a Isaac. Quantos altares, irmãos? Quantos altares? Moisés edificou altares ao Senhor. Um deles ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Nós vemos também Gideão edificando altar ao Senhor, derrubando de Baal e edificando um altar que glorificasse o nome do Senhor. E nós vemos um outro altar que é muito conhecido, o profeta Elias. A nação de Israel estava ali totalmente longe dos caminhos do Senhor, e Elias propõe um desafio, sobe ao Monte Carmelo, propõe um desafio, ele constrói um altar, e ele chama ali o pessoal que serve, né, os sacerdotes de Baal, e começa a falar: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E é claro, nós sabemos da história, o Deus que respondeu com fogo é o Deus de Israel. Amém? Altares eram edificados para que o nome do Senhor fosse lembrado, glorificado e exaltado. Altar é lugar de encontro com Deus. Também existia o altar do templo, o altar do tabernáculo, onde os animais eram levados para serem sacrificados. Na antiga aliança, você pecava, então você comprava um animal que tinha ser puro, sem mancha, sem mácula, e aquele animal morreria no seu lugar, porque no mundo espiritual o preço pelo pecado é preço de sangue. Altar também é lugar de sacrifício, amém? Hoje nós estamos na nova aliança. Hoje o cordeiro já foi sacrificado por cada um de nós, e nós não precisamos mais trazer animais. Pelo contrário, hoje estamos debaixo da graça do Senhor. Estamos debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso. E aí você pode perguntar: mas pastor, o que tem a ver o que nós lemos? Veja que é profeta com altar. Vamos chegar lá em nome de Jesus, amém? Essa história que eu quero ministrar nessa noite da mulher samaritana é a minha história preferida da Bíblia. Se no Novo Testamento só houvesse essa história escrita, nem mais uma história escrita, eu já conseguiria compreender o amor de Deus pela minha vida. Eu já conseguiria compreender. Então volta lá em João 4, versículo 1. Aleluia. O altar revela o nosso coração, amém? O altar revela o nosso coração. Versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Nós vamos ficar aqui. Samaria era... Bom, preciso voltar aqui. Salomão, na época de Salomão, quando o rei Salomão morreu, houve a divisão das tribos. Lembra 12 tribos de Israel? Ali houve uma divisão. 10 tribos foram para o norte, 2 tribos foram para o sul. As tribos do norte era Israel, se chamava Israel. E a capital era Samaria. Então os samaritanos ficou como o lado norte da história. Então, samaritanos e judeus não se davam bem. Por quê? Porque tinha uma treta. Era tipo assim, Palmeiras contra Corinthians, versus Corinthians, que não se olham na cara, se odeiam. Palmeiras versus São Paulo. Era esse tipo de treta. Eles não se olhavam, eles não se cumprimentavam.
Os judeus não passavam por dentro de Samaria, porque eles se odiavam. Mas por quê? Os samaritanos começaram a serem chamados de judeus mistos. Porque quando houve a divisão das tribos, o templo de Salomão ficou do lado sul. Ficou com o pessoal do lado sul. O pessoal do lado norte ergueu um outro templo. E o pessoal do lado norte, que são os samaritanos, eles começaram a se misturar com os povos, casar com pessoas de outras nações. Então os judeus do sul odiavam os judeus do norte. Deu para entender a briga? Eles se odiavam. E a Bíblia fala o seguinte, que era necessário Jesus passar por Samaria. Mas não era. Geograficamente não era. Claro, ele ia andar cerca de mais 3 dias até chegar na Galileia, mas não era necessário ele passar por Samaria. Porém, a necessidade era outra. A necessidade era outra. Não era uma necessidade geográfica, mas existia um encontro marcado por Deus na agenda de Deus. Existia um encontro marcado, assim como o Senhor marcou um encontro comigo e com você nessa noite. Não existe coincidência, mas eu gosto de falar que existe jesuicidência. O Senhor no controle, o Senhor conduzindo. Mais pra frente dessa história, você vai ver que depois que Jesus começa lá com a conversa com a samaritana, os discípulos chegam trazendo pão. Então eu entendo que para que não houvesse nenhum tipo de confronto ou que nada atrapalhasse, eu entendo que Jesus falou assim, peraí, nós vamos passar por Samaria. Eu já imagino os discípulos invocados. Como assim, Senhor? Samaria? Não pode ser. Samaria é certeza? É certeza. Estou com fome e vai comprar pão. Os discípulos saíram para comprar pão. O Senhor vai tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que não nos deixa entender o trabalhar dele nas nossas vidas. Os discípulos ainda tinham uma mente muito religiosa para entender que Jesus precisava se encontrar com uma mulher samaritana. Olha, vai comprar pão, estou com fome. E a Bíblia fala que existia uma mulher que ao sol do meio-dia, em Samaria, saía para buscar água. O costume das mulheres daquela época era sair para pegar água para os seus afazeres 5 horas da manhã, onde ainda o sol não tinha nascido. Essa mulher todos os dias ia ao meio-dia. Ela não queria ser vista. Irmãos, Israel é um calor de 50 graus para cima. Você imagina você buscar água num poço ao meio-dia, num sol de 50 graus, sendo que você poderia ir de manhãzinha junto com as outras mulheres? Mas aquela mulher, ela se sentia frustrada, incomodada, envergonhada pela sua história. E Jesus sabia de tudo isso, porque Jesus sabe quem eu sou, Jesus sabe quem é você, e mesmo assim Ele decide nos amar. Que Deus é esse, que mesmo sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pensamentos e intenções, mesmo assim Ele decide nos amar. O Evangelho é sobre um Deus que vem. O Evangelho não somos nós indo até Deus, mas é o Senhor vindo ao nosso encontro. Nós vemos isso com Adão e Eva após a queda. Não foi Adão e Eva que foi atrás do Senhor clamando por arrependimento ou pedindo desculpa ao Senhor, mas nós vemos Deus procurando por Adão e Eva. Onde vocês estão? Onde vocês estão? E o Evangelho é Deus procurando o homem. Não há nenhum esforço em nós. Todo o esforço foi do Senhor naquela cruz. O nosso esforço é só compreender e aceitar. O nosso esforço é só amá-lo, porque tudo já foi pago por Ele na cruz. Amém? Por isso essa história mexe muito comigo. The Chosen, não sei se os irmãos assistem ou já assistiram, é uma série muito boa, que é a visão dos discípulos sobre quem era Cristo. E assim, essa cena da Samaritana, meus irmãos, acho que eu sei de qual. Eu sempre vou lá e assisto. Eu sempre vou lá e assisto, porque é lindo o que Jesus faz na vida dela. Então Jesus vai para esse poço. Ele quer passar por Samaria. Ele não precisa, mas ele quer. Quando ele chega no poço, lá está uma mulher samaritana. E ele começa a falar, olha, eu estou com sede, me dê água. E a mulher, a primeira coisa para você ver que a briga deles era feia, a primeira coisa que a mulher fala é assim, como você judeu está pedindo água para mim que sou samaritana? Como você judeu está pedindo água para mim?
podia, era uma mulher, não podia conversar com uma mulher. Jesus era um mestre, ele não podia conversar com a samaritana. Mas Jesus quebra padrões para nos encontrar. O Senhor quebra padrões para nos encontrar. Jesus vai e começa a desenvolver um diálogo com aquela mulher. Olha, se você soubesse, é você que me pediria água, porque a água que eu tenho você não terá mais sede. E aí ela começa a se interessar pelaquela história, pelaquela conversa. Mas Senhor, o Senhor não tem aí o balde para pegar água. E Jesus vai desenvolvendo um diálogo com ela. E aí nós vamos ler aqui, no versículo... Aleluia. 11. Disse a mulher: Senhor, não tem como eu te dar água, e o poço é muito fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der lhe se tornará uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. E a mulher foi se interessando por aquele papo, por aquele diálogo. Ela falou assim, a mulher disse: Senhor, então me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para te dar água. Aí vem a coisa mais aleatória do universo. Jesus fala assim: então chama teu marido. Parece aleatório, né? Porque Jesus está tratando com a mulher, está oferecendo água para a mulher. Quando ela entende, ela fala: tá bom, não vou ter mais sede. Ela estava pensando no sentido físico, não no espiritual. Ah, tá bom, não vou ter que voltar mais no poço? Não terei mais sede? Então tá bom, Senhor, eu quero dessa água. Aí vem Jesus com um balde de água fria e fala assim: chama teu marido. Aí Jesus toca na ferida. Só que o mais interessante é que quando ela é confrontada pelo Senhor, chama lá o teu marido, ela não mente. Ela não mente. Olha o que ela responde. No 17. Eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta. Gente, eu acho incrível esse diálogo de Jesus com a samaritana. Ele oferece água. Quando ela realmente entende, ele toca na ferida. Quando ele toca na ferida, ela fala a verdade: realmente não é meu marido. E Jesus revela a vida dela. Jesus fala: realmente, você está falando a verdade, ele não é teu marido, você já teve 5. E esse que você está, olha, é um chameguinho aí que não é teu marido. Não é teu marido. E ali é como se os olhos espirituais daquela mulher, sabe, fossem abertos. Porque ela fala assim: agora eu vejo que o Senhor é um profeta. Eu estou enxergando, o Senhor é um profeta. O Senhor está revelando a minha vida. O Senhor está revelando tudo o que eu já vivi. Irmãos, diante de um profeta que revela a tua vida, o que você vai fazer? Põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Não, ora aqui por mim, me dá aqui um conselho. Você vai abrir o seu coração. A gente que é pastor aqui, a gente sabe de cada história, né? Vem aqueles irmãozinhos: deixa eu contar a minha história. E conta toda a história, pedindo um aconselhamento. Diante de um profeta, tantas coisas você pode fazer: pedir uma oração, desabafar, murmurar, reclamar. Realmente eu tive 5 maridos porque a minha vida não foi fácil. Mas aquela mulher, diante do profeta que estava revelando a sua vida, ela faz uma pergunta teológica. É o que eu acho mais lindo. Aí ela demonstra o quanto de sede que ela tem na alma dela. Porque ela poderia simplesmente falar: muda logo a minha história, então faz uma oração por mim. Mas ela fala: não, calma aí, eu estou diante de um profeta, então eu tenho uma dúvida teológica. Vamos ver qual é a dúvida dela? 19. Vejo que és profeta. Aí ela fala a dúvida dela: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês
judeus dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Olha a treta aí. Os samaritanos falam que tinham que adorar naquele monte. E os judeus falavam, vocês têm que adorar lá no templo, em Israel. E aí ela fala, Senhor, onde eu devo adorar? Qual é o verdadeiro lugar da adoração? Vamos mudar aqui a fala dela? Ela está perguntando, qual é o altar que eu devo adorar? Onde eu devo edificar o meu altar? Aqui no Monte Gerizim, onde os meus antepassados adoraram a Deus? Ou eu devo adorar, descer do sul e adorar a Deus lá no Templo de Salomão? Não, gente, isso aqui é muito bom, é muito incrível. Porque assim, Jesus revela para uma mulher, num calor de 50 graus, em Samaria. Se você não se arrepiar por isso, eu não sei. Em Samaria, o segredo do Evangelho. E eu pergunto, Jesus, mas por que não revelou esse segredo para os fariseus, para os líderes espirituais, Nicodemos e tantos outros com nome? E Jesus fala para mim, filha, porque eles não tinham sede. Eles estavam acostumados com rituais. É muito fácil, irmão, você cumprir um ritual. É muito fácil você cumprir um ritual. É muito fácil você entrar na igreja e erguer as mãos. É muito fácil você entrar na igreja, dobrar os seus joelhos e orar. É um ritual. É um rito. É muito fácil. E aquele povo, Jesus mesmo vai confrontar os líderes. Ele vai confrontar os fariseus e ele vai dizer, hipócritas. Vocês me adoram da boca para fora, mas o coração está distante. Vocês são como sepulcros caiados. A sua falsa adoração já está gerando mal diante de mim. O Senhor Jesus o tempo todo confronta os religiosos. Deus não é religião. Deus não é evangélico. Deus é Deus. Precisamos tirar Deus de dentro da caixinha que nós colocamos. Olha, Deus só pode ir até aqui. Deus só pode se fazer dessa forma. Ele só pode se manifestar para algumas pessoas. Não, é para a samaritana, é em Samaria. É para a prostituta, é para o homossexual. Ele vai se revelar para quem ele quiser, meu irmão. Tira Deus da caixinha, porque a gente tem vários tipos de achismo. Olha, eu acho que Deus tem que fazer dessa forma. Olha, eu acho que Deus não vai alcançar aquela pessoa. Olha, o pecado dessa irmã. Não sei não, hein? Você não tem que saber nada não, meu irmão. Deus se revela e se manifesta para quem Ele quer. Ele se revela e se manifesta para quem Ele deseja. Por isso Ele foi para Samaria. Por isso Ele foi encontrar aquela mulher. Porque Ele viu que aquela mulher tinha sede. A primeira pergunta dela é, Senhor, onde eu devo adorar? Onde eu devo edificar um altar ao Senhor? E aí vem a revelação mais linda da Bíblia, ao meu ponto de vista. Jesus fala assim, agora já está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está falando, não é sobre montes, não é sobre templo, mas é em qualquer lugar. Não é sobre espaço geográfico. Não é sobre paredes edificadas por homens. O que Jesus está revelando para aquela mulher é algo tão profundo. Não é sobre montes, não é sobre templos, é em espírito e em verdade, é em qualquer lugar. É você lavando louça e edificando um altar ao Senhor. É você na sua faculdade edificando um altar ao Senhor. É você no seu casamento edificando um altar ao Senhor. É você no seu trabalho edificando um altar ao Senhor. É você na internet edificando um altar ao Senhor.
ritual. Aí a gente tem aquele entendimento, né? Ah, pastor, então glória a Deus, ficou tudo mais fácil. Depende do seu ponto de vista. Porque o ritual é mais fácil. Mas Jesus fala um grande detalhe: é em espírito e em verdade. O ritual é algo que vocês vão ver aqui, eu erguendo as mãos e vai falar assim: uau, que pastora cheia da unção. Você está vendo o meu exterior. Mas em espírito e em verdade é Deus sondando o nosso coração e entendendo se é verdadeiro mesmo. Entendendo se é verdadeiro, se tem arrependimento, se tem sacrifício, se tem entrega. Então Jesus revela o segredo da nova aliança para aquela mulher. Olha, agora em espírito e em verdade está chegando o tempo. Eu sou o Messias. Eu sou aquele que vim para te salvar. Eu sou aquele que vim para te transformar. A gente precisa entender alguns pontos que não é fácil compreender. Posso falar por mim. Até ali 2014, mais ou menos, eu lembro da minha primeira experiência com a graça de Deus. Porque quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, o que mais me chama a atenção é o filho que fica. É o filho mais velho. Mais do que o mais novo, né? Porque a gente sabe que Deus perdoa, a gente sabe que o pai quer de volta, a gente sabe toda essa história, mas o filho que fica é o que mais me chama a atenção. Porque o filho que fica, ele não se enxerga como filho. Quando ele vê a festa do seu irmão, que ele fica emburrado, bravo com o pai fala assim: mas você é meu filho e tudo que é meu é seu. E ele fala: não, eu sou seu integrado. Então ele não se via como filho. Então existe um grande perigo de estarmos na igreja há anos e não entendermos a nossa filiação. E quando a gente não entende a nossa filiação, é muito complicado, porque a nossa identidade não está firmada no Pai. Então automaticamente nos tornamos uma pessoa religiosa. E uma pessoa religiosa, ela tem os seus próprios pensamentos, os seus próprios achismos. Então, quando eu me converti, até que Deus moldasse em mim e que eu entendesse e compreendesse que eu era filha, demorou um tempo, irmãos, não foi da noite para o dia. E eu lembro que o primeiro encontro que eu tive com a graça, porque antes eu fazia tudo meio que no automático, eu fazia com amor, mas quando você não entende que é filho, você faz achando que é uma empregada, você faz para chamar a atenção de Deus, sabe? Isso se torna um fardo pesado. E aí você começa a discipular pessoas dessa maneira também. Porque na época eu era líder também da coreografia, e você acaba que meio que discipulando a pessoa daquela forma, que é uma forma errada. Não fazemos para ser salvos, mas porque somos salvos, fazemos com amor. Mas não é para ser salvo. Se a salvação fosse sobre serviço, Jesus não ia para a cruz. Ele só ia mandar um recado: me sirvam e vocês serão salvos. Não é sobre salvação. A salvação é o que Cristo já fez e ponto. Mas o religioso, ele vai fazer porque ele entende que Deus só vai amá-lo se ele fizer, e é uma loucura na mente. Você começa a julgar o outro, e você olha para a roupa do outro, e você olha para o jeito do outro. Ah, mas não pode adorar pulando, porque eu não adoro pulando. A mente de um religioso é essa, e eu estou falando sobre mim. Você começa a pôr limites. Alguém vem te contar um testemunho ou uma experiência com Deus, e você fica assim: mas como? Será? Não, não é possível. Por que não é possível? Não é sobre você, é sobre Deus. Por que não é possível? Eu tenho uma prima, a Sandra, ela conheceu Deus através de uma lata de sardinha. Um dia ela estava com fome em casa, o marido dela, né, enfim, era meio maluco, meio desses que não cuida da família, sabe? E ela estava em casa com o filho dela, com fome, e só tinha arroz para ela comer. Só tinha arroz para ela comer,
e ela tinha uma outra coisa. Era uma coisa e uma outra coisa. De repente bate alguém na porta dela, quando ela foi abrir era um menininho. E esse menino falou: tia, eu tô com muita fome. Tipo a viúva lá, né? Que só tinha o pão, a farinha para fazer o último bolo lá, do profeta. Você tem um pouquinho de arroz e agora, Senhor, do que ela não conhecia Jesus, tá? O que eu faço, Senhor? Pegou um pouco daquele arroz que ela ia comer com o filho, e ela tinha uma outra coisa, não lembro o que era, e ela fez um pratinho pro menino e deu. Glória a Deus, passou. Ela falou que ela conta a história, né? Eu já falei pra ela: escreve um livro, Santa, porque essa história é linda. E aí, depois de, sei lá, 2, 3 meses, ela vai saber o tempo exato, ela não tinha nada para comer. Agora só, acho que era o arroz mesmo, nada mais de mistura, nada. De repente, pá na porta. Ela olha e fala: meu Deus, ela viu um menino. Não é possível. Não é possível. Acho que ela pensou assim: nem vou abrir, né? Vai que. Quando ela abre e vê: tia, lembrei da senhora, vim trazer uma sardinha da senhora. Aí muitos religiosos vão falar: nossa, poderia ser uma picanha. Irmãos, pra quem só tem arroz, sardinha, ô Jesus, é maravilhoso. E ela começou a chorar. E ela compreendeu que Deus enviou aquele menino com aquele potinho de sardinha para suprir a fome dela. Irmãos, tira a coisa da casinha, da caixinha. Ô Jesus, acho que eu gosto mais sardinha, hein? Uma sardinha com farofa, ô Jesus. Irmãos, vamos tirar Deus da caixinha. É assim que Ele faz. É assim que Ele se manifesta. É assim que Ele se demonstra, que Ele se mostra para o outro, para que o outro conheça quem Ele é. Só que assim, o tanto de crente religioso que tem, fica difícil o outro lá fora enxergar Jesus. Fica difícil. Tudo você, misericórdia. Não. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Aquele filho mais velho da história do filho pródigo era um cara religioso. Ele estava ali com o pai. Ele não foi rebelde, mas ele não se enxergava como filho. Já o filho que foi rebelde e saiu, a primeira coisa que quando ele se vê lá na lama, a primeira coisa que ele lembra é: opa, eu sou filho. Porém eu vou voltar, talvez ele me aceite como um simples trabalhador. Mas o pai o aceita e o recebe como filho. Amém? Eu trabalho com jovens, já trabalhei há muito tempo atrás, lá no Pazini, né, há anos atrás. Só que assim, os jovens deu uma boa evoluída, graças a Deus, né? Uma boa evoluída. E aí eu voltei a trabalhar com jovens há 6 anos atrás. E, irmãos, posso falar para vocês? Se vocês pararem para sentar e conversar com os jovens, é de assustar. É de assustar. Porque o mundo está assim, ó, evoluindo. É uma coisa nova a cada dia. E isso vai perturbando os jovens. Eles vão tendo algumas experiências que não são boas. E eu posso falar, se você fizer cara de assustado quando ouvir as histórias dos jovens, você perde eles. Se você, mãe, pai que está aqui, eu nem sei porque eu estou falando isso, porque não estava no script. Mas é o Espírito Santo que manda falar. Você que tem filho, filha, jovem, adolescente, irmãos, paciência, amor, derrama amor no coração dos teus filhos, não afasta eles de você. Escuta, vai ter histórias bizarras, mas eu posso te dar um conselho? A melhor coisa é você trazer eles para o teu lado. A melhor coisa é você ser amigo e amiga, então não se assuste com as histórias. Porque Deus está trabalhando. Se existe uma mãe de joelhos orando pelo filho, Deus certamente está trabalhando. 2014, mais ou menos, eu lembro que o Senhor me pediu para entregar o Miria de 2013 e eu fiquei naquela, Senhor, porque eu amava dançar, já tinha 13 anos que eu dançava, e foi ali que eu tive a experiência com a graça. Foi ali que eu entendi que eu fazia por amor, mas eu também fazia tipo assim: Deus, eu tô aqui, ó, tô fazendo.
E aí eu lembro que eu não queria entregar, não queria, mas Deus é engraçado. Posso te falar? Quando o Senhor quer nos tirar de um lugar que a gente fica meio que rebelde, fingindo que não está ouvindo que é Ele, não estou nem escutando Deus, Ele vai criar situações. Ele cria situações para você ficar ali ao meio. E aí Deus permitiu uma situação na época que me magoou muito. E aí eu tive que abrir mão. E aí Deus foi trabalhando. E ali é como se Deus falasse: agora sim, agora eu vou ter um particular com você. Agora sim você vai entender a minha graça. Agora sim você vai entender que você é filha. Agora sim eu vou te transformar. Você não vai ser mais uma pessoa religiosa. Glória a Deus. Deus é muito bom, irmãos. Deus é muito bom porque Deus é paciente. Nós não temos muita paciência de ver a transformação do outro. E nem compreendemos que aquele outro está em plena transformação. Mas Deus é um Deus fiel que tem compaixão de nós. Então essa mulher, ao receber a revelação, minha irmã, está chegando a hora que vai ser em qualquer lugar. Ela fala assim: Senhor, em qualquer lugar. Ela larga o cântaro. Ela larga o cântaro das mãos. E a Bíblia fala que ela corre para a cidade que ela tinha vergonha. Irmãos, por favor, você compreende isso? Ela saía no sol do meio-dia, 50 graus, escondido para ninguém vê-la. De repente, quando ela encontra o Messias, que ela entende e compreende que ela pode adorar em qualquer lugar, ela fala: o quê? Eu não vou guardar isso só para mim. A Bíblia fala que ela larga o cântaro, deixa Jesus e sai correndo. Do altar ao propósito. Quando eu tenho um encontro com Ele no altar, eu vou compreendendo qual é o meu propósito. Quando eu tenho um encontro com Deus no altar, eu compreendo que existe um processo até o propósito. Quando aquela mulher foi assim, né? Quem dera nós fosse tão rápido, né, Jesus? Mas às vezes existem processos que são mais demorados. E o processo que nós sofremos do altar ao propósito é a transformação. O Senhor nos transforma de dentro para fora. O Senhor transforma a nossa forma de pensar, de falar, de agir. O Senhor vai nos moldando. Porque se Ele entregar o nosso propósito antes do tempo, a gente estraga tudo. A gente estraga, irmãos. Tem que passar pelo processo. O processo é dolorido, o processo requer lágrimas. Você acha que não foi dolorido para aquela mulher quando Jesus falou: traga seu marido? Foi. Ué, por que está tocando no meu pecado? Meu pecadinho de estimação. Por quê? Porque ela precisava sofrer uma transformação. E aí no versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha o testemunho dela: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou ainda 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disse a mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. De uma mulher que se escondia para um evangelista. De uma mulher que se escondia para uma mulher que estava propagando o evangelho. Toda a cidade parou para ouvir Cristo por causa do testemunho daquela mulher. Os teus vizinhos, os teus amigos na escola, na faculdade, no teu trabalho, precisam ouvir sobre quem Cristo é. Existem 2 propósitos, 2 formas que Deus trata propósito. O propósito global, que é o propósito de Deus de salvar vidas para o reino dele. Esse é o maior propósito. E o propósito individual. Cada um vai ter um propósito, irmão. Cada um nasceu para realizar algo. E se você está aqui e está falando: olha, eu não sei para que eu nasci, eu não sei qual é o meu propósito, o Espírito Santo vai te revelar hoje. Se você ainda não sabe,
ter. Aquele não perguntou nada, foi a queda. Foi quando ele fica, não vai para a guerra e pega. Mas todas as guerras ele perguntava: Senhor, vou, não vou? Guerreio, não guerreio? Como é? O Senhor vai dar vitória, não vai dar vitória? Altares que Davi edificava ao Senhor. Talvez nos falte edificar um altar para perguntar: Senhor, qual o propósito ao qual eu nasci? Você não é acidente. Ops, acidente. Não, você não é um acidente. Você está aqui, você nasceu, porque existe um propósito específico do próximo. E propósito, irmãos, muitas vezes acha que o propósito é só dentro da igreja, né? O propósito é ter um microfone nas mãos, o propósito é ser líder, o propósito é, sei lá, dançar, o propósito é ser da banda. Oh, irmãos, não. Vamos expandir a nossa mentalidade. Talvez você nasceu simplesmente para ser mãe. O seu maior ministério vai ser mãe. Vai ser mãe. Ser mãe, né? Talvez é o seu maior ministério. Talvez o seu ministério vai ser uma pessoa muito próspera. Glória a Deus. Ter uma empresa. Existem tantos propósitos. E a gente resume tudo a um microfone. A gente resume tudo a um título e a um cargo. Não. Aquele menino foi usado como um propósito para alcançar minha prima, levando uma lata de sardinha. Talvez o seu propósito seja ganhar a sua vizinha. E você nunca fez um bolo para ir na casa dela, comer um bolinho e falar de Jesus para ela. Talvez o seu propósito, irmão, é como a ver faz ir nos hospitais. Eu sou do lado do Tiago, viu, do pastor Tiago. Tem um pânico de hospital. Não curto muito a ideia de hospital. Eu entro tremendo no hospital. Propósito de vida. Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar do seu esposo. Edifique um altar na sua casa. Edifique um altar na sua casa. Edifique um altar, jovem que está aqui na sua faculdade. Edifique um altar ao Senhor na faculdade. Que as pessoas possam ver a diferença na sua vida. Esse é o segredo do Evangelho. Em espírito, em verdade e em qualquer lugar. Em espírito, em verdade e em qualquer lugar. Abra sua Bíblia na sua casa, comece a ler a sua Bíblia. Não ore só na igreja, ore na sua casa. Erga um altar ao Senhor de oração e louvor na sua casa. Muitas batalhas, irmãos, nós não vencemos porque nós não oramos em casa. Dependemos da oração do outro. Sendo que o véu foi rasgado e hoje não é mais necessário os sacerdotes falarem a Deus por nós. Nós podemos ter acesso a Ele. Amém? Eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai revelar a alguns corações qual é o propósito de vida. Por que você nasceu? Nesta família, neste tempo, nesta cidade. Por que o Senhor te deu esse marido? Já parou para pensar? Por quê? Por que eu nasci na Bahia? Eu sou baiana. Por que eu nasci na Bahia? Por que você nasceu em São Paulo? Por que você mora nesse bairro? Tem um propósito. E o Espírito Santo quer nos revelar. Muitas vezes somos nós que não damos ouvido a Ele. Amém?